Agora vamos começar a falar do auxílio funeral. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Então, mesmo que o servidor possa acumular 2 cargos, ele receberá o auxílio funeral com base no cargo, a família receberá, né, o auxílio funeral com base no cargo de maior remuneração. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Em caso de falecimento de servidor em serviço, fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Agora vamos falar do auxílio reclusão. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores. Primeiro, 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Então, nesse caso aí, a família vai receber 2/3 da remuneração. No segundo caso, metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva a pena que não determine a perda de cargo. Então, ele teve sofreu uma pena que ele não perdeu o cargo, ele vai ser mantido preso durante um determinado tempo. Então, durante esse tempo, a família receberá metade da remuneração. Nos casos previstos no inciso 1º, que é os dos 2/3 da remuneração, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Agora vamos falar da assistência à saúde. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, e terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde na forma estabelecida em regulamento. Nas hipóteses previstas nesta lei, em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização, o órgão ou entidade celebrará preferencialmente convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, que é isso que eu falei agora, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo ao processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.
Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: primeiro, celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos com entidades de autogestão, por elas patrocinadas, por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma de regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões a ser publicada pelo mesmo órgão regulador no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Contratar mediante licitação, na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Isso foi incluído pela Lei nº 11.302 de 2006. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. As disposições gerais do regime jurídico único. Já são as noções finais, né, as noções gerais. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira, quais sejam: primeiro, prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Segundo, concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Vamos supor que você foi fazer uma contagem de prazo, ele terminou em um sábado. Então, ele terminará na segunda-feira. Se a segunda-feira for um feriado, será na terça. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Primeiro, de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual, de inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido, de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical, a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Consideram-se da família o servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento individual. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1711, de 28 de outubro de 52, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43,
exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. Os empregos ocupados pelos servidores, incluídos no regime instituído por esta lei, ficam transformados em cargos na data da sua publicação. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes da tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargo dos órgãos ou entidades na forma da lei. As funções de assessoramento superior, que era o FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Isso aí era uma coisa que tinha no passado, não tem mais. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União no que couber. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar a tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Os cargos vagos, em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º, poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuênio. A licença especial, disciplinada pelo artigo 116 da Lei 1.611 de 52, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90, que virou licença para captação profissional, que a cada 5 anos terá direito a 3 meses, não são acumulados. Então, depois dessa data aí, da publicação do RJU, a licença de capacitação é o quê? Você acumulou 5 anos, você passou 5 anos de efetivo exercício, então você tem direito a uma licença de capacitação de 3 meses. Mas se você não usar esse período, ele começa a contar novamente. Então, ele não é acumulado. Você tem direito a 3 meses, você acumula mais 3 meses, não. Eles não são cumulativos.